O que importa no fim, com Lucy Kalanithi. Natasha Lum. Como o amor que você tinha pelo Paul continuou tendo um papel na sua vida depois da morte dele? Lucy. Uma das primeiras coisas que vem à mente é esta citação de C.S. Lewis. O luto não é uma versão truncada do amor conjugal, mas uma de suas fases normais. O que queremos é viver bem e ser fiéis ao nosso casamento durante essa fase também. Depois de o Paul morrer, eu pensei, ai, meu Deus, pois é, esse casamento não acabou. Paul é a minha família, o pai da Cade. Eu não terminei com ele. Ainda o amo. Isso não quer dizer que continuamos casados de tal maneira que não posso me apaixonar outra vez. Mas todo mundo entende que, se o seu filho morre e você tem outro, não deixa de amar o primeiro. E a situação é parecida quando se volta a namorar. É como estar apaixonada por duas pessoas ao mesmo tempo. Como você insere a lembrança de Paul na sua vida cotidiana e na da sua filha? Nós visitamos o túmulo dele juntas 2 vezes por mês. Eu adoro ir lá. Ontem, passamos de carro pela cidade em que morávamos, e de repente me senti próxima de Paul. Fiquei triste, também, porque restaurantes novos tinham substituídos que frequentávamos nas noites em que saíamos. Senti um ódio profundo desses novos restaurantes. Então, quando passei por um dos antigos a que costumávamos ir e que continuava aberto, mandei um beijo naquela direção. Também fiz isso outro dia ao ver a foto de Paul numa edição nova do seu livro, soprei um beijo na sua direção. Não é consciente, só faço isso nas situações em que sinto a presença repentina dele, numa foto, numa lembrança, ou quando passo de carro por um restaurante. Toda vez que sinto uma vontade visceral de tocá-lo, mando um beijo. Na nossa casa também há fotos dele, e eu converso sobre ele com Cade, que hoje está com 5 anos e meio, principalmente para comentar os aspectos nos quais ela se parece com o pai. Por exemplo, quando ela quer tomar banho de banheira ou de chuveiro super quente, eu digo, igualzinho ao papai, ele gostava da água muito quente. Faço isso em parte porque pode ser importante para ela em algum momento entender como se parece com o pai, e em parte para lhe ensinar que não tem problema falar dele. Que ele existiu. Que foi a primeira pessoa a pegá-la no colo. Quando Paul morreu, Cade tinha 8 meses, e às vezes ela fica triste por não se lembrar dele. Eu digo, às vezes você não se lembra da situação, mas se lembra do sentimento que causou em você. Então, se você tiver uma sensação de aconchego quando pensa no papai, é um jeito de se lembrar dele. E isso parece fazer sentido para ela. Nos últimos meses de vida de Paul, como seu amor mudou? Ele aumentou. Paul e eu vínhamos passando por um período difícil no casamento, por causa da falta de tempo e do estresse de trabalho. Depois do diagnóstico, meu amor por ele ficou mais incondicional. Não estou dizendo que o amor conjugal deveria ser incondicional, porque é lógico que num certo sentido sempre existem condições, mas passei a ver Paul com uma amplitude e uma falta de ressentimento que não senti antes. As coisas banais desaparecem diante de um diagnóstico grave, há mais espaço para coisas importantes. Também acho que a noção de tempo muda. Nós sabíamos que Paul não tinha muito tempo nessa fase, restavam apenas alguns meses ou poucos anos de vida, ele acabou vivendo 22 meses. De repente, nós tínhamos consciência disso, e o tempo implodiu. Era como se estivéssemos de mãos dadas no passado, no presente e no futuro de uma vez só. Sabíamos que a vida dele chegaria ao fim, mas a verdade do nosso amor e da nossa vida não, e que, embora nosso tempo juntos fosse acabar em breve, num outro sentido não terminaria nunca. A vida também fica mais colorida, porque passamos a reparar nela com muita intensidade. Eu não precisava me lembrar de prestar atenção,
porque era como se o único instante existente fosse o momento presente, que era como todos os instantes reunidos. Quando alguém está à beira da morte, o tempo desaparece, e o seu amor e seu relacionamento de repente estão ali, naquele quarto de hospital, naqueles minutos. Instantes como esse se tornam parte da sua memória. Eles abrem seu coração de um jeito novo. Isso influenciou o modo como você cria a sua filha? Porque para muitos pais é difícil estar presente. Sim, embora estar presente ainda seja difícil para mim, porque às vezes criar um filho pode ser um tédio. Mas tenho uma perspectiva mais ampla, e hoje, quando penso no futuro que desejo para ela, não tem mais a ver com querer para Cade uma ausência de sofrimento, mas uma vida plena de significado, querer que ela se sinta resiliente, em vez de apenas protegida. E perder Paul reforçou para mim a importância do amor e da conexão, o fato de serem dois objetivos de vida importantes. É fundamental para mim que a Cade tenha essas coisas. O que a experiência de perder Paul ensinou a você sobre o que mais importa no final da vida? Não acho que o amor seja a única coisa que importa. Minha versão preferida do significado da vida é o que Victor Franco escreveu sobre o tema. Segundo ele, existem 3 fontes de significado: o amor, por pessoas e experiências, como por exemplo um pôr do sol, o trabalho com propósito, aquilo que você está tentando fazer no mundo e para o mundo, e a coragem que encontra diante da dificuldade. Não se trata de ficarmos simplesmente parados nos amando, a forma como você reage aos sofrimentos inevitáveis também é uma fonte de significado. Eu me identifico com isso. E quando Paul estava morrendo e escrevendo seu livro, tentando aceitar a ideia de que era mortal, ele fazia a terceira coisa: tentava dar sentido ao sofrimento humano e pessoal. Algumas pessoas leem O Último Sopro de Vida e dizem: esse livro me tornou mais presente na minha vida e me fez entender que nossos relacionamentos são a coisa mais importante. E eu penso: não, o livro do Paul fala também da busca incansável por algo que tenha significado, que no caso dele foi a medicina, e da jornada rumo à compreensão do sofrimento humano. Na sua opinião, aceitar que o sofrimento faz parte não apenas da vida, mas também do amor, pode nos ajudar a ter uma jornada com mais significado? Acho que sim. São 2 coisas: entender que as pessoas que você ama vão sofrer, mas também que você vai estar lá, segurando a mão delas, e que isso é uma parte importante de amá-las. Vem com o pacote. Por isso amar alguém é algo corajoso e bonito. Existe alguma coisa capaz de tornar a perda um período mais fácil com que se lidar? Nós deveríamos mudar o modo como falamos sobre a morte. Na medicina, é útil reconhecer que se pode fazer muita coisa por alguém mesmo que você não consiga consertar o problema. Existe um ensaio assinado pela médica Diane Meyer chamado I Don't Want Jenny to Think I'm Abandoning Her, não quero que Jenny pense que a estou abandonando, que fala sobre como às vezes nós médicos usamos tratamentos, inclusive quimioterapias incansáveis, como uma forma de demonstrar amor pelos nossos pacientes. Mas, com o tempo, aprendemos que o simples fato de ficar ao lado deles quando estão sofrendo, ou visitá-los quando estão à beira da morte, muitas vezes é um amor que os pacientes desejam. Nem sempre é preciso fazer algo, você pode simplesmente ficar ali. Quando uma pessoa está doente, muitos temem que isso signifique ter que desistir dela, mas não é o caso. Como médica, isso é algo em que penso muito: curar é diferente de consertar. Quando seu parente ou amigo adoece, você quer consertar a situação, e caso isso seja impossível, não sente vontade de dizer praticamente nada. Mas acho que, quando quem está doente é você, sua vontade é que alguém testemunhe o que está acontecendo. Testemunhar é um tipo de tratamento e uma forma de amor. E isso você pode fazer em qualquer circunstância. Você disse que perder Paul foi também uma perda da sua identidade. Como começou a reconstruí-la? Parte disso teve a ver com solidão e com propósito. Durante o período em que o Paul ficou doente, foquei tanto nele que, quando ele morreu, essa parte da minha vida sumiu, e a conexão também. Na época,
Foi como um vácuo, não que as outras coisas não estivessem ali, mas de repente um espaço imenso se abriu. Tive que me acostumar e depois voltar a preenchê-lo. O livro de Poe ajudou. E, bem, eu era médica e tinha uma filha pequena. Hoje, a pessoa que eu apoio é a minha filha. Mas uma parte grande da minha vida desapareceu. Quando alguém morre, você é a mesma pessoa que era 5 minutos antes, mas, de repente, também é alguém diferente, porque seu eu futuro não existe. Mas, ao mesmo tempo, acredito, sim, que exista um eu essencial, e vale a pena entender que mesmo sem futuro ainda somos nós mesmos. Só que demoramos um segundo para nos lembrar disso. Você precisou reaprender a estar sozinha? Eu me lembro de sentir muita solidão, principalmente à noite. Minha mãe disse: "Você vai se acostumar", e pensei, mas não quero me acostumar com isso. Em primeiro lugar, não tem como, e em segundo lugar, porque eu iria querer me acostumar. Acho que não me acostumei, só entendi que é possível gerar o próprio calor, e que, mesmo quando eu estiver sozinha, sempre terei meu amor pelo Poe. Se você tiver essas outras formas de significado, conexão, propósito, meu trabalho como médica, e reflexão pessoal sobre o sofrimento, em determinado momento percebe: eu tenho significado na minha vida e eu me conheço. Estou em terra firme, não flutuando. Hoje tenho muitas formas de conexão, com Cade, com parentes e amigos, com colegas de trabalho e pacientes. Até mesmo uma conversa como está é uma espécie de conexão, de propósito e de oportunidade para entender o sofrimento, tudo ao mesmo tempo. A terceira fonte de significado, persistir apesar do sofrimento, é muito importante para mim. Não acho que o sofrimento deixe você mais forte nem que todos nós precisemos sofrer. Acho que o sofrimento cria espaço para a conexão, porque você nota a dor dos outros e se conecta com as pessoas de um modo mais profundo. O que você gostaria de ter sabido antes sobre o amor? Eu antes achava que a parte mais romântica de um casamento fosse o beijo. Hoje ouço os votos das pessoas e penso: nossa, vocês não têm ideia do que vem pela frente. No cenário mais otimista, ainda estarão juntos quando um dos dois morrer. Na verdade, o que vocês estão prometendo é ficar do lado um do outro nos momentos difíceis, na saúde e na doença. Para mim, o que é romântico é o fato de as pessoas estarem se comprometendo com todas estas dificuldades: o trabalho do amor a longo prazo, a perda inevitável, a decisão de não abandonar o barco quando as coisas complicarem, a beleza de sofrer lado a lado. O romantismo, na realidade, está na parte difícil, não no beijo.